Meu nome é Sarah Mitchell, e durante 28 anos da minha vida, eu acreditei que família era sagrado, que laços de sangue eram inquebráveis, que lealdade vinha antes de qualquer coisa. Até o dia em que minha própria irmã me expulsou da única casa que eu conhecia, roubou cada centavo da herança que nossa avó deixou e me jogou na rua como se eu fosse lixo. Mas o que ela não sabia, o que ninguém sabia, é que a vovó Eleanor sempre foi mais esperta do que todos imaginavam. E numa tarde chuvosa de abril, dentro de um cartório empoeirado, um envelope lacrado com o selo dela mudaria tudo. Porque algumas verdades não morrem com quem parte. Elas apenas esperam o momento certo para explodir. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando. E se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Cresci em Portland, Oregon, numa casa vitoriana de 3 andares que pertencia à minha avó materna, Eleanor Morgan. Era uma mulher de presença marcante, cabelos prateados sempre presos em coque impecável e olhos azuis que pareciam ler sua alma antes mesmo de você abrir a boca. Ela tinha construído um pequeno império de lojas de antiguidades ao longo de 40 décadas, e nossa família inteira vivia à sombra do seu sucesso e da sua personalidade imponente. Minha mãe, Rebecca, havia morrido quando eu tinha apenas 5 anos. Um acidente de carro numa noite de nevasca. Lembro pouco dela, apenas flashes de um perfume adocicado e o som da sua risada ecoando pela cozinha. Meu pai, Thomas Mitchell, nunca se recuperou completamente. Ele se tornou um homem silencioso, ausente, que passava os dias trancado no escritório, administrando as finanças da família, enquanto a vovó Eleanor comandava tudo mais. E então havia Amanda, minha irmã, 3 anos mais nova que eu, mas que desde pequena parecia carregar uma coroa invisível na cabeça. Ela era a favorita. Sempre foi. E todos sabiam disso, mesmo quando fingiam não ver. Lembro que, aos 7 anos, ganhei um conjunto de lápis de cor usado que a vovó encontrou em uma das lojas dela. Amanda ganhou um piano de cauda importado da Alemanha. Quando questionei meu pai, ele apenas suspirou e disse: Sarah, você é forte. Você não precisa dessas coisas. Sua irmã é mais delicada. Delicada. Essa palavra me perseguiu por anos. Amanda chorava para conseguir o que queria. Eu engolia o choro e seguia em frente. Amanda fazia birras e era consolada com abraços longos e promessas. Eu expressava a minha tristeza e eu via que estava sendo dramática. Com o tempo, aprendi a não sentir nada. Ou pelo menos a fingir que não sentia. Na escola, eu era a aluna exemplar. Notas altas, comportamento impecável, sempre ajudando os professores, sempre sendo a menina responsável. Amanda, por outro lado, faltava a aulas, inventava desculpas absurdas, namorava meninos diferentes a cada mês e, mesmo assim, de alguma forma, sempre escapava das consequências. Quando suas notas despencavam, a vovó contratava tutores particulares. Quando eu tirava a nota máxima em matemática, ouvia um "muito bem" distraído durante o jantar. Eu não entendia. Passava noites acordada tentando decifrar o que havia de errado comigo. Será que eu não era bonita o suficiente? Será que minha personalidade era chata demais? Por que, por mais que eu me esforçasse, Amanda sempre brilhava mais? A verdade, eu descobriria anos depois, era muito mais cruel do que qualquer falha minha. Mas naquela época, eu ainda acreditava que, se me esforçasse mais, se fosse ainda melhor, ainda mais útil, talvez um dia alguém me visse de verdade. Quando completei 16 anos, comecei a trabalhar em uma das lojas de antiguidades da vovó Eleanor. Acordava às 5 da manhã nos fins de semana para organizar o estoque, limpar as peças de porcelana delicada, catalogar móveis que vinham de leilões. Eu amava aquele trabalho, amava a sensação de pertencimento,
de estar contribuindo com algo maior. E a vovó, de vez em quando, me dava um tapinha no ombro e dizia: "Você tem talento para isso, Sara, continue assim." Eram migalhas de afeto, mas para mim eram banquetes. Amanda, aos 13, passava os fins de semana em festas, shopping centers e sessões intermináveis de fotos para suas redes sociais que começavam a crescer. Ela tinha centenas, depois milhares de seguidores. Todos adoravam a sua vida perfeita, suas roupas caras, seus sorrisos ensaiados. E nossa família alimentava aquilo como se fosse um investimento, porque Amanda era a face bonita. Eu era a engrenagem escondida. Aos 18 anos, fui aceita na Universidade de Seattle para estudar administração e história da arte. Sonhava em um dia dirigir as lojas da vovó, expandir os negócios, talvez abrir filiais em outras cidades. Mas quando contei meus planos durante um jantar de domingo, meu pai mal levantou os olhos do prato. "Vamos ver se conseguimos pagar isso, Sara." Amanda, que acabara de completar 15 anos, interrompeu empolgada. "Pai, posso fazer aulas de teatro em Los Angeles? Tem uma escola incrível que..." "Claro, querida. Vou verificar os valores." Eu não disse nada. Apenas sorri, assenti e terminei a minha refeição em silêncio. Naquela noite, tranquei a porta do meu quarto e chorei até não ter mais lágrimas. Mas no dia seguinte, acordei, arrumei minha mochila e fui trabalhar na loja como sempre fazia. Porque era isso que eu sabia fazer. Engolir a dor, continuar, ser forte. Consegui uma bolsa parcial e trabalhei 3 empregos durante a faculdade para pagar o restante. Servia mesas à noite, organizava bibliotecas aos fins de semana e ainda assim mantinha minhas notas impecáveis. Enquanto isso, Amanda desistiu das aulas de teatro após 6 meses. Depois quis ser influenciadora de moda, depois designer de interiores, depois fotógrafa. Nada durava e ninguém cobrava. Foi durante meu último ano de faculdade que a vovó Eleanor começou a ficar doente. Câncer de pâncreas, estágio avançado. Os médicos deram 6 meses, talvez menos. Eu tranquei minha matrícula imediatamente e voltei para Portland para cuidar dela. Amanda apareceu 2 vezes durante aqueles 6 meses. Uma para tirar fotos emocionantes ao lado da cama da vovó para postar com uma legenda sobre valorizar a família. Outra para pedir dinheiro emprestado para uma viagem a Miami. Eu fiquei, todos os dias, todas as noites, trocava os lençóis quando ela não conseguia se levantar, preparava suas refeições leves, lia para ela à noite os livros antigos que ela tanto amava. E nos momentos finais, quando sua respiração ficou fraca e irregular, eu segurei sua mão. Ela apertou minha mão de volta, me olhou com aqueles olhos azuis já embaçados pela dor e sussurrou algo que eu não consegui entender completamente. "Sara, você sempre foi a única." E então ela se foi. Eu não chorei no funeral. Estava entorpecida, exausta, vazia. Amanda chorou copiosamente, dramaticamente, sendo consolada por todos enquanto eu organizava os detalhes da cerimônia, recebia as condolências e cuidava para que tudo corresse bem. Foi apenas uma semana depois, quando o advogado da família nos convocou para a leitura do testamento, que tudo desmoronou. E foi ali, naquela sala fria e formal, que descobri o quão profunda era a traição que estava prestes a me engolir. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. O escritório do advogado Duncan Hayes ficava no centro de Portland, num prédio antigo de tijolos vermelhos que cheirava a papel velho e café requentado. As janelas altas deixavam entrar uma luz pálida de março e o silêncio pesado só era interrompido pelo barulho distante do trânsito lá fora. Eu cheguei 15 minutos adiantada, como sempre.
Sentei-me em uma das cadeiras de couro gasto na sala de espera, as mãos entrelaçadas no colo, tentando controlar a ansiedade que crescia no meu peito. Não sabia o que esperar. A vovó Eleanor nunca havia falado abertamente sobre herança, sobre o que aconteceria após sua morte. Mas eu tinha esperança. Uma esperança pequena, quase tímida, de que finalmente eu seria reconhecida, de que todo o meu esforço, toda a minha dedicação significariam algo. Amanda chegou 20 minutos atrasada. Entrou como se estivesse desfilando, vestido preto justo, saltos altíssimos, óculos escuros enormes mesmo estando dentro do prédio. Ela se jogou na cadeira ao meu lado sem nem me cumprimentar, ocupada digitando algo no celular com as unhas perfeitamente esmaltadas de vermelho. Meu pai chegou logo em seguida, o rosto cansado, os ombros curvados como se carregasse o peso do mundo. Ele acenou brevemente para nós e sentou-se em silêncio, olhando para o nada. Finalmente, o advogado Duncan chamou nós para dentro de sua sala. Era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, óculos de armação dourada e uma expressão séria que não revelava nada. Ele ajustou os óculos e começou a ler o testamento com uma voz monótona, quase robótica. As primeiras cláusulas eram previsíveis, algumas doações para instituições de caridade, pequenas quantias para funcionários antigos das lojas, joias específicas para amigas próximas. Eu escutava com o coração acelerado, esperando ouvir meu nome. E então ele chegou à parte principal. A minha neta Amanda Mitchell deixo a totalidade das minhas lojas de antiguidades Morgan & Co., incluindo todos os estoques, propriedades comerciais, contas bancárias empresariais e direitos sobre a marca. Deixo também a Casa Vitoriana, localizada na Rua Maple, número 847, em Portland, Oregon, incluindo todos os móveis, obras de arte e pertences pessoais contidos na propriedade. Eu não tinha mais chão. Meu mundo parou. Senti como se o chão tivesse desaparecido sobre os meus pés. Minha respiração ficou presa na garganta. Olhei para o advogado, depois para o meu pai, depois para Amanda. Ela havia tirado os óculos escuros e me encarava com um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas devastador. Espera! Minha voz saiu trêmula, quebrada. E eu? O Duncan folheou algumas páginas, franzindo o senho. Há uma menção aqui. A Sarah Mitchell, deixo meus livros de história e a coleção de cartas antigas que estão guardadas no sótão. Livros. Cartas velhas. 28 anos de vida, 6 meses cuidando dela dia e noite, anos trabalhando nas lojas, sacrificando a minha juventude, a minha educação, os meus sonhos, e tudo o que eu recebi foram papéis empoeirados, guardados em caixas. Isso não pode estar certo, eu disse, a voz subindo, involuntariamente. Tem que haver um erro. Eu trabalhei naquelas lojas desde os 16 anos. Eu cuidei dela até o último dia. Meu pai. Interrompi-me com um tom seco, quase irritado. Sarah, não faça uma cena. Uma cena? Eu me virei para ele, incrédula. Pai, você está ouvindo isso? A vovó deixou tudo para Amanda, tudo, e ela mal apareceu durante a doença. Amanda suspirou dramaticamente, cruzando as pernas. Sarah, não seja infantil. A vovó sabia o que estava fazendo. Ela sempre disse que eu tinha o perfil certo para comandar os negócios. Você é boa com detalhes, mas não tem visão de liderança. Visão de liderança? Eu quase gritei. Você nunca trabalhou um dia sequer naquelas lojas? Você não sabe nada sobre o negócio. Sei o suficiente. E agora é meu. A casa, as lojas, tudo. Então talvez seja melhor você começar a procurar outro lugar para morar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para o meu pai, esperando que ele dissesse algo, que me defendesse, que mostrasse algum indício de indignação. Mas ele só desviou o olhar, como sempre fazia. Você está me expulsando?
Perguntei, a voz na guara baixa, trêmula. Amanda se levantou, pegou sua bolsa de grife e ajeitou o cabelo. Estou dizendo que a casa agora é minha e eu tenho planos para ela. Você tem 2 semanas para arrumar suas coisas e sair. Ela saiu da sala com passos firmes, sem olhar para trás. Meu pai se levantou logo em seguida, murmurando algo sobre precisar ir. E então eu estava sozinha, sentada naquela cadeira fria, com um advogado me olhando com uma expressão que misturava pena e desconforto. Senhorita Mitchell, ele disse suavemente, lamento muito. Se houver algo que eu possa fazer... Há algo errado com esse testamento? Interrompi desesperada. Alguma forma de contestá-lo? Ele hesitou. Tecnicamente, você pode tentar, mas o documento está bem redigido, assinado, testemunhado. Seria uma batalha longa e cara, e, sinceramente, sem provas de coação ou incapacidade mental, suas chances são mínimas. Assenti lentamente, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem pelo meu rosto. Eu havia perdido tudo, não apenas a herança, mas a validação, o reconhecimento, a prova de que eu importava. Saí daquele escritório cambaleando, como se estivesse bêbada. O mundo lá fora parecia distorcido, as cores muito brilhantes, os sons muito altos. Entrei no meu carro velho, um sedã desbotado que eu havia comprado com meu próprio dinheiro anos atrás, e dirigi até a casa vitoriana da Rua Maple. Minha casa, ou pelo menos o que costumava ser. Quando entrei, Amanda já estava lá, circulando pela sala com uma prancheta na mão, anotando coisas, tirando fotos. Ela mal me olhou quando passei. Subi as escadas até meu quarto, aquele espaço pequeno no 2º andar que havia sido meu refúgio durante toda a vida. As paredes cor de lavanda, a estante cheia de livros, a cama de ferro forjado coberta com a colcha que a vovó havia me dado quando completei 15 anos. Sentei na beira da cama e finalmente deixei tudo sair. Chorei como não chorava desde criança. Chorei pela injustiça, pela solidão, pela sensação avassaladora de ter sido descartada pela única família que eu tinha. E foi ali, naquela tarde cinzenta de março, que jurei para mim mesma que eu não seria destruída por isso. Não seria mais a Sarah obediente, silenciosa e que aceitava tudo sem questionar. Eu não sabia como ainda, mas encontraria uma forma de seguir em frente. O que eu não sabia naquele momento é que a vovó Eleanor havia deixado algo muito mais valioso do que casas ou lojas. Algo que estava escondido, esperando o momento certo para vir à tona. E esse momento estava mais próximo do que eu imaginava. Nos dias seguintes, comecei a empacotar minha vida em caixas de papelão, roupas, livros, pequenos objetos que carregavam memórias. Amanda contratou um decorador e começou a reformar a casa inteira, arrancando papéis de parede, substituindo móveis antigos por peças modernas e impessoais. Cada martelada era como uma facada. Eu tentei falar com meu pai, implorei para que ele intervisse, que conversasse com Amanda, que ao menos reconhecesse o quão errado aquilo era. Mas ele apenas repetia as mesmas palavras vazias. Sarah, sua avó tomou essa decisão, precisamos respeitar. Respeitar? Como se respeito fosse uma via de mão única. Uma semana antes do prazo final, eu estava no sótão, revirando as caixas de livros e cartas que a vovó havia me deixado. A maioria eram volumes antigos sobre história europeia, romances clássicos, algumas primeiras edições valiosas. As cartas eram correspondências antigas, algumas datadas de décadas atrás, escritas em caligrafia elegante. Eu não tinha ideia do que fazer com tudo aquilo, não tinha onde guardar. Estava prestes a doar tudo, quando algo chamou minha atenção. No fundo de uma das caixas, embaixo de pilhas de envelopes amarelados, havia um envelope grosso, lacrado com cera vermelha. E no lacre, o brasão da família Morgan. Meu coração disparou. Virei o envelope. Na frente
Escrito com a letra inconfundível da vovó Eleanor, estava meu nome. Para Sarah Mitchell. Abrir somente na presença do tabelião oficial. Minhas mãos tremeram. O que era aquilo? Por que estava escondido e por que precisava ser aberto na presença de um tabelião? Desci as escadas correndo, o envelope apertado contra o peito. Amanda estava na cozinha, conversando ao telefone sobre cortinas novas. Ela me lançou um olhar irritado quando passei, mas eu não parei. Entrei no meu carro e dirigi diretamente até o cartório oficial de Portland, um prédio antigo no centro histórico da cidade. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Quando entreguei o envelope para a tabeliã, uma mulher idosa de óculos redondos e expressão gentil, ela examinou o lacre com atenção. Este é um documento selado legalmente, ela disse com seriedade. Vou precisar verificar sua identidade antes de abri-lo. Mostrei minha carteira de identidade, assinei formulários, esperei o que pareceram horas, mas foram apenas minutos. Finalmente, ela quebrou o lacre com cuidado e retirou o conteúdo. Era uma carta, várias páginas escritas à mão. E junto com elas, um segundo envelope menor, também lacrado. A tabeliã começou a ler em voz alta, e com cada palavra, meu mundo virou de cabeça para baixo mais uma vez. Mas dessa vez, não era para o pior. A voz da tabeliã ecoava naquela sala pequena e silenciosa, como se viesse de outro mundo. Cada palavra que ela pronunciava parecia reescrever tudo o que eu achava que sabia sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre quem eu realmente era. Minhas mãos apertaram os braços da cadeira. Os olhos já ardiam com lágrimas que eu tentava conter. Houve uma pausa. Do que está falando? Do verdadeiro testamento da minha avó, aquele que a senhora Eleanor Morgan realmente queria que fosse cumprido. Desliguei antes que ele pudesse responder. Então liguei para meu pai. Ele atendeu com aquela voz monótona de sempre. Sarah? Pai, amanhã de manhã haverá uma reunião no escritório do advogado Reis. Você e Amanda precisam estar lá, às 9 em ponto. Do que se trata? Você vai descobrir, mas sugiro que traga a Amanda. Ela vai querer ouvir isso pessoalmente. Desliguei novamente. Então, pela primeira vez em muito tempo, eu sorri. Um sorriso verdadeiro, amplo, cheio de uma satisfação que eu nem sabia que era capaz de sentir. Dirigi de volta para casa da rua Maple. Amanda estava no jardim da frente, supervisionando a instalação de novos postes de iluminação. Quando me viu, ela revirou os olhos. Achei que você já tivesse ido embora. Ainda estou dentro do prazo de 2 semanas, respondi calmamente. Mal posso esperar para que acabe logo, ela murmurou, voltando sua atenção para os trabalhadores. Eu subi para o meu quarto, deitei na cama e, pela primeira vez desde a morte da vovó, dormi profundamente, porque eu sabia que o amanhã traria algo que a Amanda jamais esperava. A verdade, pura, devastadora, irreversível. E eu mal podia esperar para ver o rosto dela quando tudo desmoronasse. A manhã seguinte amanheceu clara e fria. Vesti minha melhor roupa, um conjunto azul marinho que a vovó havia me dado anos atrás, prendi o cabelo em um coque elegante e saí de casa antes que Amanda acordasse. Cheguei ao escritório do advogado Reis 15 minutos antes das 9. Ele já estava lá, junto com a tabeliã do cartório, e ambos revisavam os documentos que eu havia entregue. Duncan Reis me olhou por cima dos óculos e, pela primeira vez desde que o conheci, havia respeito nos olhos dele. Senhorita Mitchell, isso é extraordinário. Eleanor Morgan era uma mulher brilhante. Ela era, respondi com um sorriso pequeno. Às 9 em ponto a porta se abriu. Meu pai entrou primeiro, confuso, seguido por Amanda, que estava visivelmente irritada. Isso melhor ser rápido, Sarah, tenho compromissos hoje. Sente-se, Amanda, disse o advogado Reis com uma voz firme. Ela franziu o senho, mas obedeceu. Meu pai sentou ao lado dela, as mãos tremendo levemente.
Duncan Reis ajustou os óculos, respirou fundo e começou. Há novos desenvolvimentos relacionados ao testamento de Eleanor Morgan, documentos que invalidam completamente a leitura anterior. Amanda congelou. O quê? E foi aí que tudo começou a desmoronar para ela. O silêncio na sala era tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Amanda estava sentada ereta demais, os dedos agarrados aos braços da cadeira de couro, os olhos fixos no advogado Duncan Reis como se ela pudesse fazê-lo desaparecer apenas com a força do olhar. Meu pai, ao lado dela, havia empalidecido. Suas mãos tremiam visivelmente sobre as pernas e ele parecia menor, mais frágil do que eu alguma vez havia visto. Duncan Reis abriu a pasta grossa sobre a mesa, retirou os documentos que eu havia entregue do cartório e começou a falar com aquela voz profissional, firme, que não deixava espaço para contestações. Eleanor Morgan, em plena capacidade mental e com assessoria jurídica completa, registrou um segundo testamento há 3 anos. Este documento foi autenticado, testemunhado por 3 pessoas idôneas e depositado em cartório sob sigilo até que condições específicas fossem atendidas. Que condições? Amanda interrompeu, a voz aguda, quase esganichada. Chegarei lá, Reis respondeu sem levantar os olhos dos papéis. A Morgan deixou instruções claras. Caso você, Amanda Mitchell, demonstrasse crueldade, ganância ou desrespeito para com Sarah Mitchell dentro de 30 dias após a leitura do primeiro testamento, todos os bens deixados para você seriam automaticamente transferidos para Sarah. Amanda perdeu toda a cor. Seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. E adequado aos registros, Reis prosseguiu implacável. Você deu a Sarah um prazo de 2 semanas para desocupar a propriedade da Rua Maple. Isso foi exatamente há 10 dias. Esse ato constitui expulsão deliberada e crueldade familiar, atendendo perfeitamente às condições estipuladas por Eleanor Morgan. Isso é ridículo! Amanda finalmente explodiu, levantando-se da cadeira. Essa casa é minha! O testamento disse que era minha! O primeiro testamento disse, mas este aqui, registrado posteriormente e com validade legal superior, anula completamente aquele documento. Ela empurrou os papéis pela mesa na direção de Amanda, que os agarrou com mãos trêmulas e começou a ler freneticamente, os olhos correndo pelas linhas como se procurasse uma saída, uma brecha, qualquer coisa. Mas não havia. Além disso, Reis continuou, há informações adicionais que Eleanor Morgan decidiu revelar neste documento, informações sobre a linhagem familiar. Meu pai finalmente reagiu. Duncan, não! Sr. Mitchell, com todo respeito, não há mais como esconder isso. Está registrado oficialmente. Ele olhou diretamente para Amanda. Eleanor Morgan deixou claro neste testamento que você, Amanda Mitchell, não é filha biológica de Thomas Mitchell. Você é fruto de um relacionamento extraconjugal que Rebecca Mitchell teve meses antes da sua morte. A sala explodiu. Amanda deixou os papéis caírem no chão, seus olhos arregalados, incrédulos. Isso é mentira! Isso é uma mentira grotesca! Há exames de DNA anexados ao documento. Eleanor Morgan os realizou discretamente quando você tinha 8 anos de idade. Estão todos aqui, autenticados e certificados por laboratórios credenciados. Amanda se virou para o meu pai, o rosto contorcido em uma mistura de choque e fúria. Pai, diga que isso não é verdade! Diga! Mas Thomas Mitchell não conseguia olhar para ela. Ele estava encolhido na cadeira, a cabeça baixa, os olhos fixos no chão. E esse silêncio foi a confissão mais devastadora de todas. Você sabia? Amanda sussurrou, a voz quebrando. Você sempre soube. Ele começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Você sabia e nunca me contou. Ela gritou agora, as lágrimas escorrendo descontroladas. Deixou que eu crescesse achando que era sua filha. Deixou que eu... Eu criei você. Ele finalmente respondeu, a voz baixa, carregada de culpa. Mesmo sabendo, eu criei você como minha filha. Por pena, Amanda praticamente cuspiu as palavras.
Você me criou por pena. Eu observava tudo em silêncio, sentindo uma mistura estranha de compaixão e satisfação. Porque, mesmo depois de tudo que Amanda havia me feito, vê-la desmoronar daquela forma não me trouxe a alegria que eu pensava que sentiria. Trouxe apenas uma tristeza profunda pela tragédia de uma vida construída sobre mentiras. Duncan Hayes limpou a garganta, recapturando a atenção da sala. Voltando aos termos legais. A partir deste momento, todos os bens anteriormente destinados a Amanda Mitchell são transferidos oficialmente para Sarah Mitchell. Isso inclui a casa da Rua Maple, as 3 lojas Morden & Co., todas as contas bancárias empresariais e as propriedades comerciais associadas. Ele fez uma pausa e me olhou diretamente. Além disso, Sarah Mitchell também herda o patrimônio secreto de Eleanor Morgan, que inclui propriedades em Nevada, Califórnia e Montana, investimentos em ações e títulos avaliados em aproximadamente $4 milhões e uma conta bancária internacional com $2.300.000. Amanda deixou escapar um som estrongalado, algo entre um soluço e um grito de raiva. Você tem 72 horas, Hayes continuou implacável, para remover todos os seus pertences pessoais da propriedade da Rua Maple. Qualquer alteração que tenha sido feita na casa deverá ser revertida ao estado original, ou você será responsabilizada financeiramente pelos danos. Isso não pode estar acontecendo, Amanda murmurou quase para si mesma. Isso não pode estar acontecendo. Mas estava, e não havia absolutamente nada que ela pudesse fazer para mudar. Meu pai finalmente levantou os olhos e me encarou. Havia vergonha ali, remorso, talvez até um pedido silencioso de perdão. Mas eu não tinha mais nada para dar para ele. Todos esses anos de favoritismo, de silêncios, de me forçar a ser forte enquanto Amanda era mimada, tudo aquilo havia queimado qualquer compaixão que eu ainda pudesse sentir. Sarah, ele começou, a voz trêmula. Eu sinto muito. Eu realmente sinto. Sente por quê exatamente? Por me tratar como se eu fosse menos importante a vida inteira? Ou por ter escondido a verdade enquanto me obrigava a suportar uma irmã que nunca foi realmente minha irmã? Ele não respondeu. Apenas baixou a cabeça novamente. Amanda estava de pé agora, respirando pesado, o rosto manchado de lágrimas e rímel escorrido. Ela me olhou com um ódio tão puro, tão intenso, que eu quase recuei. Você planejou isso. Você manipulou tudo. Fingiu ser a boa menina, a certinha, só para conseguir a herança. Eu me levantei lentamente, enfrentando o olhar sem medo. Você não planejou nada, Amanda. Foi você quem escolheu me expulsar. Foi você quem escolheu a crueldade. A vovó Eleanor só te deu a corda, e você mesma se enforcou. Você é uma vadia manipuladora, ela gritou avançando na minha direção. Duncan Hayes se levantou imediatamente, se posicionando entre nós. Senhorita Mitchell, controle-se ou terei que chamar a segurança. Amanda parou, tremendo de raiva, mas recuou. Pegou sua bolsa do chão com um movimento brusco e caminhou até a porta. Antes de sair, ela se virou uma última vez. Você não vai se safar disso. Vou contestar, vou lutar, vou destruir você de todas as formas possíveis. Pode tentar, respondi tranquilamente. Mas agora você está enfrentando alguém que tem recursos, advogados e, acima de tudo, a verdade do seu lado. Ela saiu batendo a porta com tanta força que o vidro da janela tremeu. Meu pai se levantou devagar, evitando meu olhar. Ele murmurou algo que eu não conseguia ouvir, e saiu em silêncio, os ombros curvados, um homem derrotado pela própria covardia. E então, eu estava sozinha com o advogado e a tabeliã. Duncan Hayes me entregou uma pasta com todos os documentos organizados, os selos oficiais, as chaves da casa, das lojas, dos cofres bancários.
Parabéns, senhorita Mitchell. Você agora é uma mulher muito rica. E pela primeira vez em muito tempo, posso dizer que o dinheiro foi para a pessoa certa. Aceitei a pasta, sentindo o peso delas, literal e figurativo. Obrigada, murmurei. A tabeliã sorriu gentilmente. Sua avó era uma mulher extraordinária. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Use essa bênção com sabedoria, querida. Saí daquele escritório carregando mais do que documentos. Carregava a validação, justiça e, por fim, finalmente, a liberdade de escrever meu próprio destino. A guerra havia acabado antes mesmo de começar, e eu havia vencido sem disparar um único tiro. Nos dias seguintes, as coisas aconteceram rapidamente. Amanda tentou contestar o testamento como havia prometido. Contratou advogados caros, ameaçou processos, fez escândalos nas redes sociais alegando que estava sendo roubada. Mas a verdade é implacável, e quando os documentos oficiais, os exames de DNA, os registros do cartório foram apresentados publicamente, sua narrativa desmoronou. As pessoas que antes a idolatravam começaram a se afastar. Os seguidores nas redes sociais despencaram. As marcas que patrocinavam o estilo de vida dela cortaram os contratos. Em menos de um mês, Amanda havia se tornado a vilã da própria história que ela tentou construir. Enquanto isso, eu comecei a reconstruir. Assumi o controle das lojas Morgan & Co., conversei com os empregados antigos, estudei cada detalhe do negócio que a vovó havia construído com tanto amor. E descobri que administrar aquele império não era só sobre lucro, era sobre legado, história, preservação de memórias que não deveriam ser esquecidas. Decidi expandir. Abri uma quarta loja, criei um programa de bolsas para jovens estudantes de História da Arte. Doei parte dos lucros para instituições de caridade que apoiavam mulheres empreendedoras. A casa da Rua Maple foi restaurada ao seu estado original. Cada detalhe que Amanda havia destruído foi meticulosamente reconstruído. E, finalmente, pela primeira vez em 28 anos, aquela casa parecia um lar. Meu lar. Mas a verdadeira transformação não estava nos bens materiais. Estava em mim. Porque eu havia aprendido que a justiça nem sempre vem quando queremos, mas quando vem, ela vem completa. E que às vezes as pessoas que mais nos machucam são apenas ferramentas que o universo usa para nos empurrar em direção ao nosso verdadeiro destino. Amanda me destruiu, mas ao fazer isso me libertou, e essa liberdade valia mais do que qualquer herança. 3 meses haviam se passado desde aquela manhã transformadora no escritório do advogado Reis. O outono chegara a Portland, trazendo consigo folhas douradas e um frio reconfortante que me fazia sentir viva de uma maneira que eu não experimentava há anos. A casa da Rua Maple respirava novamente. Cada cômodo havia sido restaurado com um cuidado meticuloso, respeitando a visão original da vovó Eleanor. Os papéis de parede florais vitorianos voltaram às paredes da sala de estar. Os lustres de cristal foram limpos e polidos até brilharem como nos tempos antigos. O jardim, que Amanda havia começado a modernizar, com pedras decorativas e iluminação LED, voltou a ter seus canteiros de rosas e hortênsias, que a vovó tanto amava. Mas não foi apenas a casa que passou por uma transformação. Eu também estava diferente. Acordava cedo, não mais por obrigação ou medo, mas porque finalmente tinha propósito. Tomava meu café observando o nascer do sol através das janelas altas da cozinha, planejando o dia com uma clareza mental que nunca havia experimentado. Não havia mais aquela pressão constante no peito, aquela sensação de estar sempre devendo algo a alguém, sempre sendo insuficiente. As lojas Morgan & Co. estavam prosperando sob minha gestão. Descobri que eu tinha um talento natural para aquilo, algo que a vovó Eleanor havia enxergado em mim muito antes de eu mesma perceber. Renovei os contratos com fornecedores, estabeleci parcerias com casas de leilão internacionais e implementei um sistema de catalogação digital que tornou nosso inventário acessível para colecionadores do mundo todo.
Os funcionários antigos, que haviam trabalhado com a vovó por décadas, inicialmente me observavam com cautela. Afinal, eu era jovem, sem experiência formal em administração de negócios. Mas quando viram minha dedicação, meu respeito pelo legado que estávamos preservando e, principalmente, minha disposição para ouvir e aprender com eles, a desconfiança se transformou em lealdade. Margaret Thompson, uma senhora de 72 anos que gerenciava a loja principal há 40 anos, tornou-se minha mentora não oficial. Ela conhecia cada peça, cada história, cada segredo daquele lugar. E ao contrário do que Amanda teria feito, demitindo os funcionários antigos para contratar pessoas modernas, eu valorizei essa sabedoria. Sua avó ficaria orgulhosa, Sarah. Ela sempre soube que você era especial. Sempre soube. Essas palavras me aqueceram de uma forma que dinheiro nunca poderia. Mas nem tudo era paz e prosperidade. Amanda não havia desaparecido completamente da minha vida, embora eu desejasse que tivesse. Ela tentou, de todas as formas possíveis, causar danos. Criou perfis falsos nas redes sociais para espalhar rumores sobre mim, alegando que eu havia manipulado uma idosa vulnerável, que havia forjado documentos, que era uma golpista disfarçada de neta amorosa. No início, aquilo me afetou. Lia os comentários venenosos, as acusações infundadas, e sentia aquela velha sensação de inadequação voltando. Mas então lembrei das palavras da vovó Eleanor na carta. Seja generosa, mas não seja tola. Seja justa, mas não seja fraca. Contratei uma equipe jurídica especializada em difamação digital. Processei cada perfil falso, cada página que espalhava mentiras. E um por um, eles foram derrubados. Amanda recebeu notificações judiciais, ordens de cessar e desistir e a ameaça real de processos criminais caso continuasse. Eventualmente o silêncio veio, não porque ela havia mudado, mas porque não tinha mais recursos para lutar. Soube por terceiros que ela havia se mudado para Seattle, tentando recomeçar longe do escândalo que a própria ganância havia criado. Trabalhava em um emprego comum, algo relacionado a vendas em uma loja de departamentos. A mulher que um dia despilou pela casa como se fosse realeza, agora enfrentava a realidade que a maioria das pessoas vive, trabalhar para sobreviver. Parte de mim sentia pena, mas a parte maior, a parte que havia sido pisoteada e humilhada, sabia que aquilo era simplesmente a vida cobrando o preço das escolhas erradas. Meu pai, Thomas, era uma história mais complicada. Ele havia tentado entrar em contato algumas vezes, mensagens curtas, sempre no mesmo tom. Sarah, podemos conversar? Preciso te explicar algumas coisas. Mas eu não estava pronta, talvez nunca estivesse. Porque explicações não mudam o passado, não apagam anos de favoritismos, de silêncios cúmplices, de me forçar a ser forte enquanto Amanda era mimada e protegida. Ele teve 28 anos para fazer a coisa certa e escolheu a covardia todas as vezes. Então deletei as mensagens, sem responder, e segui em frente. Foi nessa fase de reconstrução que conheci Ethan Parker. Ele apareceu em uma tarde chuvosa de outono quando a loja principal estava quase vazia. Entrou sacudindo o guarda-chuva encharcado, os cabelos castanhos desarrumados, usando um suéter de lã que já havia dias melhores. Desculpe a bagunça, disse ele com um sorriso tímido. Não esperava que a chuva viesse tão forte. Sem problema, respondi retribuindo o sorriso. Posso ajudá-lo com alguma coisa? Ele explicou que era professor de história em uma universidade local e estava procurando peças autênticas para usar como material didático nas aulas dele. Queria algo que os alunos pudessem tocar, analisar, conectar-se fisicamente com o passado. Passamos quase 2 horas conversando sobre história, preservação, a importância de manter vivas as narrativas que nos moldaram. Ele tinha uma paixão genuína pelo que fazia, uma humildade refrescante e um senso de humor sutil que me fez rir de uma forma que eu não ria há meses. Quando foi embora, levando consigo algumas peças de correspondências da Guerra Civil que eu havia selecionado cuidadosamente, ele deixou seu cartão de visita. Se precisar de ajuda com alguma catalogação histórica ou apenas quiser conversar sobre antiguidades, pode me ligar. Guardei aquele cartão no bolso, sentindo algo estranho e novo florescendo no peito. Não era paixão à primeira vista, não era aquela urgência desesperada dos romances adolescentes.
Era algo mais suave, mais promissor, como a primeira brisa de primavera depois de um inverno rigoroso. E eu não estava com pressa. Pela primeira vez na vida, eu tinha tempo, tinha recursos, tinha paz. Alguns dias depois, liguei para Ethan. Convidei-o para tomar café e discutir uma possível parceria entre a Morgan & Co. e o Departamento de História da Universidade. Ele aceitou com um entusiasmo genuíno que me desarmou. Nosso primeiro encontro não foi romantizado, não houve velas, música de fundo ou declarações dramáticas. Foi apenas conversa honesta em uma cafeteria simples, com xícaras de cappuccino morno e a chuva batendo suavemente na janela. Ele me contou sobre sua infância em uma família de classe média, sobre como se apaixonou por história ao encontrar diários antigos no sótão dos avós. Eu contei sobre as lojas, sobre a vovó Eleanor, sobre como finalmente estava descobrindo quem eu era sem o peso das expectativas alheias. E quando ele perguntou sobre minha família, eu fui honesta. É complicado, mas estou aprendendo que nem todo laço de sangue merece ser mantido. Ele assentiu, entendendo, sem julgar. E foi essa aceitação tranquila que me fez querer vê-lo novamente. Nas semanas seguintes, Ethan se tornou uma presença constante, mas nunca invasiva. Às vezes aparecia na loja apenas para trazer café ou mostrar algum livro antigo que havia encontrado. Outras vezes, me convidava para palestras na universidade, onde eu podia ver a paixão nos olhos de seus alunos quando ele falava sobre história. Ele nunca perguntou sobre dinheiro, nunca demonstrou interesse nas propriedades ou investimentos que eu havia herdado. Queria conhecer Sarah, a mulher que restaurava antiguidades com as próprias mãos, que lia até tarde na noite, que ainda tinha pesadelos com traições passadas, mas acordava determinada a construir algo bonito. E lentamente, sem pressa, algo começou a florescer entre nós. Não foi como o meu relacionamento anterior, aquele que eu havia imaginado ter com alguém um dia antes que tudo desmoronasse. Isso era mais sólido, mais real, construído sobre bases de respeito mútuo e compatibilidade genuína. Uma noite, depois de jantarmos em um pequeno restaurante italiano que Ethan adorava, caminhamos pelas ruas molhadas de Portland sobre um céu estrelado surpreendentemente claro. "Posso te perguntar uma coisa?" ele disse suavemente. "Claro. Você ainda carrega mágoa pelo que aconteceu com sua irmã, seu pai, tudo aquilo?" Parei de andar, pensando cuidadosamente antes de responder. Eu carrego as cicatrizes, sempre vou carregar, mas mágoa, não mais, porque percebi que mágoa é um peso que só machuca quem carrega. Amanda já está pagando o preço das escolhas dela. Eu não preciso adicionar minha raiva a essa conta. Ele sorriu, aquele sorriso gentil que eu estava começando a associar com segurança. Você é mais forte do que imagina, Sarah. Ou talvez eu esteja apenas cansada de ser fraca, respondi com sinceridade. Continuamos caminhando em silêncio confortável, e pela primeira vez em muito tempo eu me senti completa. Não porque tinha dinheiro, propriedades ou sucesso, mas porque finalmente estava vivendo uma vida autêntica, cercada por pessoas que me valorizavam pelo que eu era, não pelo que eu poderia oferecer. A herança da vovó Eleanor não havia me dado apenas riqueza material. Havia me dado a liberdade de descobrir minha própria força, meu próprio valor, minha própria voz. E essa era a verdadeira herança, aquela que ninguém poderia roubar. Quando voltei para casa naquela noite, encontrei uma carta no correio. Não tinha remetente, apenas meu nome escrito em caligrafia trêmula que eu reconheci imediatamente. Era de Amanda. Meu primeiro instinto foi rasgar sem abrir, mas algo me fez hesitar. Subi para o meu quarto, sentei na poltrona perto da janela e, com dedos cautelosos, abri o envelope. A carta era curta, rabiscada às pressas em uma página amassada. Sarah, não espero seu perdão. Não mereço, mas preciso que saiba que eu finalmente entendi. A vovó estava certa sobre mim, sobre tudo. Eu destruí a única chance que tive de ser amada de verdade, e agora vivo com isso todos os dias. Espero que você seja feliz.
Alguém precisa ser Amanda. Dobrei a carta lentamente e a coloquei na gaveta da minha escrivaninha. Não com raiva, não com satisfação, mas com uma aceitação silenciosa. Amanda havia finalmente olhado no espelho e não gostou do que viu. E ao isso não mudasse nada entre nós, era de certa forma um fechamento, porque a história não era mais sobre vingança ou justiça. Era sobre seguir em frente, sobre construir algo bonito a partir das ruínas. E era exatamente isso que eu estava fazendo. O inverno chegou a Portland com a sua característica melancolia cinzenta, mas dentro das paredes da casa da rua Maple havia calor, não só o calor físico da lareira crepitante que eu mantinha acesa nas tardes frias, mas o calor de uma vida que finalmente fazia sentido. 6 meses haviam passado desde a revelação do testamento secreto, e a transformação não era só visível nos negócios ou nas propriedades, era palpável em cada aspecto da minha existência. Eu me tornei alguém que eu mesma não reconhecia ao olhar no espelho, mas no melhor sentido possível. As lojas Morgan & Co. haviam expandido de forma que nem eu mesma havia imaginado possível. A 4ª loja, inaugurada em novembro em um bairro histórico recém-revitalizado de Portland, tornou-se instantaneamente um sucesso. Especializei aquele espaço em imobiliário vitoriano e Art Nouveau, criando ambientes temáticos que permitiam aos clientes visualizarem as peças em contexto real. Mas a verdadeira revolução veio com a ideia que Ethan havia plantado casualmente durante um de nossos jantares. Você já pensou em criar um programa educacional? Ele havia sugerido, os olhos brilhando com aquele entusiasmo que eu aprendera a amar. Usar as lojas como espaços de aprendizado vivo, trazer escolas, grupos comunitários, ensinar sobre história através dos objetos que você preserva. A ideia havia germinado na minha mente como uma semente em solo fértil. Em janeiro, lancei o programa Tocando a História, uma iniciativa que oferecia tours educacionais gratuitos para estudantes de escolas públicas. Grupos de crianças e adolescentes visitavam as lojas, podiam manusear peças selecionadas sob supervisão e aprendiam sobre diferentes períodos históricos através de objetos reais. A resposta foi avassaladora. Professores me agradeciam com lágrimas nos olhos, dizendo que seus alunos finalmente estavam engajados com história de uma forma que livros didáticos nunca conseguiram. Crianças que antes achavam o passado entediante, agora pediam para voltar, trazendo pais e avós consigo. Margaret Thompson, sempre sábia, me disse certa tarde, enquanto observávamos um grupo de estudantes do ensino médio examinando cuidadosamente uma coleção de cartas da Primeira Guerra Mundial. Sua avó sempre quis que essas lojas fossem mais do que negócios. Ela queria que fossem pontes entre gerações. Você finalmente realizou o sonho dela, Sarah. Aquelas palavras ressoaram em mim por dias. Mas a expansão não parou ali. As propriedades que a vovó Eleanor havia mantido em segredo nos outros estados começaram a gerar ideias. A propriedade em Nevada, uma casa de fazenda restaurada em um terreno de 20 acres, foi transformada em um centro de retiros para artistas e escritores. Oferecia residências subsidiadas para criadores que precisavam de espaço e silêncio para desenvolver seus projetos. A propriedade na Califórnia, um antigo armazém portuário em São Francisco, tornou-se uma galeria rotativa de arte e antiguidades, conectando colecionadores da costa oeste com peças raras que antes eram difíceis de acessar. E a propriedade em Montana, uma cabana rústica nas montanhas, simplesmente mantive como estava. Um refúgio pessoal, um lugar onde eu poderia desaparecer quando o mundo se tornasse pesado demais. Ainda não havia ido até lá, mas apenas saber que existia me trazia conforto. Os investimentos financeiros, aqueles 4 milhões de ações e títulos que pareciam uma quantia abstrata demais para ser real, foram reorganizados com a ajuda de consultores financeiros que eu havia pesquisado meticulosamente. Diversifiquei, criei um fundo de emergência robusto e estabelecido ações automáticas mensais para organizações que apoiavam educação e preservação histórica.
A conta suíça, aqueles 2.300.000 dólares que a vovó havia acumulado silenciosamente ao longo de décadas, permaneceu praticamente intocada. Era minha rede de segurança, minha garantia de que nunca mais dependeria de ninguém, nunca mais estaria à mercê da crueldade alheia. Ethan tornou-se mais do que apenas uma presença reconfortante na minha vida. Ele se tornou meu parceiro em todos os sentidos da palavra. Não oficialmente, ainda não havíamos definido rótulos ou feito declarações grandiosas, mas havia uma parceria silenciosa entre nós que funcionava perfeitamente. Ele me apresentou ao mundo acadêmico, levando-me a conferências de história onde eu podia fazer networking com curadores de museus, professores universitários e outros preservacionistas. Através dele, estabeleci parcerias com 3 universidades diferentes, oferecendo estágios remunerados para estudantes de História e Museologia nas lojas Morgan & Co. Eu, por minha vez, o apresentei ao mundo prático da preservação e comércio de antiguidades. Ensinei-lhe sobre a avaliação de peças, sobre como distinguir reproduções de originais, sobre a ética complexa de comprar e vender história. Juntos, criamos workshops de fim de semana onde membros da comunidade podiam aprender sobre restauração básica de móveis antigos, identificação de porcelanas, ou simplesmente ouvir histórias fascinantes sobre os objetos que passavam pelas nossas mãos. Foi durante um desses workshops, numa tarde gelada de fevereiro, que algo inesperado aconteceu. Eu estava demonstrando técnicas de limpeza para um grupo de 15 pessoas quando a sineta da porta tocou. Eu olhei para cima casualmente e quase deixei cair a peça de prata que estava segurando. Era meu pai. Thomas Mitchell estava parado na entrada da loja, parecendo menor e mais velho do que eu lembrava. Seus cabelos haviam embranquecido completamente nos últimos meses e havia uma curvatura nos ombros que falava de peso e arrependimento. Nossos olhos se encontraram através do salão cheio de pessoas e, por um momento, o tempo parou. Respirei fundo, me desculpei com o grupo e pedi que Margarete assumisse a demonstração. Então, caminhei lentamente em direção à entrada, meu coração batendo irregularmente. Oi, Sarah, ele disse com a voz rouca, quase inaudível. Oi, pai. Silêncio. Pesado, desconfortável, carregado de anos de mágoas não resolvidas. Podemos conversar? Ele finalmente perguntou. Talvez em algum lugar mais privado? Olhei para trás, para a loja cheia de pessoas e para a vida que eu havia construído sem ele. Cada fibra do meu ser queria recusar, mandá-lo embora, proteger a paz que eu havia conquistado tão duramente. Mas havia algo nos olhos dele, uma vulnerabilidade que eu nunca tinha visto antes, que me fez hesitar. 15 minutos, respondi firmemente. Tenho um workshop para terminar. Levei-o até o pequeno escritório nos fundos da loja, um espaço que eu havia transformado em meu santuário pessoal. Estantes cheias de livros de referência, uma mesa de marrógone antiga, fotografias inframadas da vovó Eleanor em suas várias fases da vida. Ele olhou ao redor com uma expressão que misturava admiração e tristeza. Você fez um trabalho incrível aqui, Sarah. Sua avó ficaria... Por favor, não. Não fale da vovó como se você tivesse o direito. Você sabia o que ela estava planejando? Sabia sobre o testamento secreto? Ele balançou a cabeça, sentando-se pesadamente em uma das cadeiras. Não. Ela nunca me contou. Mas eu deveria ter imaginado. Eleanor sempre foi 10 passos à frente de todos nós. Então por que está aqui? Perguntei, cruzando os braços. Depois de meses de silêncio, por que agora? Ele respirou fundo, as mãos tremendo levemente sobre as pernas. Porque estou doente, Sarah. Câncer de próstata, estágio 3. Os médicos dizem que tenho talvez 2 anos se responder bem ao tratamento. O chão pareceu se mover sob meus pés. Por mais que eu estivesse furiosa com ele, por mais que tivesse construído muros ao redor do meu coração, ouvir aquelas palavras ainda doía. Sinto muito, murmurei. E era verdade.
Eu não vim aqui buscar pena, ele continuou rapidamente. Vim pedir perdão. Não espero que você me perdoe, não espero que esqueça tudo que eu fiz de errado, mas preciso que você saiba que eu falhei com você de todas as formas possíveis, e essa culpa me consome todos os dias. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, e ele não fez nenhum esforço para limpá-las. Quando sua mãe morreu, eu morri junto. Entrei em uma depressão tão profunda que mal conseguia sair da cama. E quando descobri sobre Amanda, sobre a traição, eu poderia ter feito a coisa certa, poderia ter sido honesto, mas escolhi o silêncio porque era mais fácil, porque eu era um covarde. Ele olhou diretamente para mim, os olhos vermelhos e inchados. Eu te falhei, Sarah. Deixei que você carregasse o peso de ser a filha perfeita enquanto protegia Amanda das consequências de seus atos. Deixei que você fosse negligenciada, ignorada, diminuída. E fiz tudo isso sabendo que estava errado. Minha garganta estava apertada, as lágrimas ameaçavam cair, mas eu me mantive firme. Por que você está me contando isso agora? Por que não há 5 anos, 10 anos, quando realmente importava? Porque sou um idiota que demorou estar à beira da morte para encontrar coragem. E porque mesmo que seja tarde demais, você merece ouvir isso. Merece saber que nada do que aconteceu foi culpa sua. A falha sempre foi minha. Fechei os olhos, deixando suas palavras penetrarem nas camadas de dor e ressentimento que eu havia acumulado ao longo dos anos. Eu não posso simplesmente esquecer tudo, disse, finalmente, minha voz trêmula. Não posso fingir que sua desculpa apaga 28 anos de me sentir invisível. Eu sei, ele respondeu suavemente. Não espero isso. Só espero que, talvez, algum dia, você possa pensar em mim sem sentir apenas raiva. Só isso já seria mais do que eu mereço. Olhei para aquele homem quebrado sentado à minha frente e percebi algo fundamental. Guardar rancor não estava machucando a ele, estava me machucando. Estava impedindo que eu fechasse completamente aquele capítulo e seguisse em frente de verdade. Você precisa de algo? Perguntei, mudando o curso da conversa. Ajuda com tratamento? Dinheiro? Qualquer coisa? Ele balançou a cabeça vigorosamente. Não vim aqui buscar nada, Sarah. Vim apenas para finalmente dizer a verdade. Assenti lentamente. Tudo bem. Obrigada por isso. Mas eu preciso de tempo. Muito tempo. Não sei se algum dia conseguirei ter uma relação normal com você. Mas posso tentar não te odiar. É o melhor que posso oferecer agora. Um sorriso pequeno e triste apareceu em seu rosto. É mais do que eu tinha ontem. Obrigado, Sarah. Ele se levantou devagar, caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. Sua mãe ficaria muito orgulhosa de você. Eu só queria que você soubesse disso. E então, ele se foi, deixando-me sozinha com um turbilhão de emoções que eu não sabia como processar. Voltei para o workshop alguns minutos depois, recomposta, mas diferente. Ethan me lançou um olhar questionador do outro lado da sala, e eu balancei a cabeça levemente, sinalizando que conversaríamos depois. Aquela noite, sentados no apartamento pequeno, mas aconchegante, contei-lhe tudo. Ele me ouviu em silêncio, segurando minha mão, oferecendo o apoio silencioso que eu havia aprendido a valorizar. O que você vai fazer? Perguntou, quando eu terminei. Não sei ainda, admiti. Parte de mim quer mandá-lo para longe e nunca mais olhar para trás, mas outra parte entende que ele é humano. Falho, covarde, mas humano, e está morrendo. Não há resposta certa aqui, Ethan disse suavemente. Seja qual for sua escolha, eu te apoio. E naquele momento percebi que a verdadeira força não estava em guardar rancor, nem em perdoar instantaneamente. Estava em reconhecer que eu tinha o poder de escolher, e que essa escolha era minha e só minha. A primavera chegou a Portland como uma promessa cumprida. As cerejeiras ao longo da rua Maple explodiram em flores cor-de-rosa, e o ar carregava aquele cheiro característico de terra molhada e recomeços. Era abril outra vez.
exatamente 1 ano depois que eu havia descoberto a carta secreta da vovó Eleanor no cartório. 1 ano inteiro, 12 meses que pareciam uma vida inteira. Sentada no jardim da casa vitoriana, com uma xícara de chá ainda fumegante nas mãos, eu olhava para tudo o que havia construído e mal conseguia reconhecer a mulher que eu era apenas 1 ano atrás. Aquela Sarah assustada, quebrada, desesperada, parecia pertencer a outra existência. Ethan e eu havíamos oficializado nosso relacionamento alguns meses atrás, não com um grande alarde, mas com uma conversa honesta em uma noite tranquila. Ele havia se mudado para a casa da Rua Maple em fevereiro, e sua presença transformou aquele espaço de um mausoléu de memórias em um lar verdadeiro. Ele respeitava meu passado sem tentar consertá-lo, entendia meus momentos de silêncio sem forçar conversas, e nos dias difíceis, quando as cicatrizes antigas doíam, ele simplesmente estava lá, uma presença sólida e reconfortante que não exigia nada além de honestidade. Você parece pensativa. Sua voz me trouxe de volta ao presente. Ele surgiu pela porta dos fundos, 2 torradas na mão e aquele sorriso matinal que eu havia aprendido a amar. Só refletindo sobre quanto mudou em 1 ano, respondi, aceitando a torrada com geleia de morango que ele me oferecia. Mudou mesmo, ele concordou, sentando-se ao meu lado no banco de madeira que a vovó Eleanor havia instalado décadas atrás. Você mudou. Para melhor, em todos os sentidos. Encostei minha cabeça no ombro dele, deixando o calor do sol da manhã me envolver. Havia algo tão perfeitamente simples naquele momento que meus olhos se encheram de lágrimas não de tristeza, mas de gratidão profunda. Meu pai, Thomas, havia começado o tratamento contra o câncer em março. Era agressivo e desgastante, mas os médicos eram cautelosamente otimistas. Eu havia decidido, depois de muita reflexão e conversas longas com Ethan, manter contato limitado com ele. Não era perdão completo, não ainda, mas era um reconhecimento de que ele estava tentando, à sua maneira falha e tardia, consertar o que havia quebrado. Visitava-o 1 vez por mês no hospital. Levava flores e conversávamos sobre coisas superficiais, nunca mergulhando muito fundo nas feridas antigas. Era tudo o que eu conseguia oferecer, e, surpreendentemente, era o suficiente para ambos. Amanda, por outro lado, havia desaparecido completamente da minha vida. Soube por conhecidos em comum que ela havia se mudado para o Canadá, Vancouver especificamente, tentando recomeçar longe do escândalo e da vergonha. Parte de mim desejava que ela encontrasse paz, que aprendesse com seus erros, mas eu não ia atrás. Não ia checar suas redes sociais, não ia perguntar sobre ela. Aquele capítulo estava fechado, selado, arquivado. Porque eu havia aprendido que nem toda a história precisa de reconciliação para ter um final satisfatório. Às vezes, o final feliz é simplesmente deixar ir. Em maio, recebi uma ligação inesperada. Era Duncan Hayes, o advogado, com uma voz que misturava formalidade e algo que parecia empolgação contida. Senhorita Mitchell, há algo que preciso mostrar-lhe. Pode vir ao meu escritório amanhã? Quando cheguei, ele me recebeu com um envelope grosso, muito similar àquele que havia mudado minha vida 1 ano atrás. Isso foi encontrado em um cofre de segurança que sua avó mantinha em um banco em Seattle. Estava programado para ser aberto apenas se você mantivesse as lojas operando com sucesso por pelo menos 1 ano após assumir o controle. O banco me notificou esta semana. Meu coração acelerou. O que mais a vovó Eleanor havia escondido? Abri o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta curta e uma chave antiga de bronze. Minha querida Sarah, se você está lendo isto, significa que você não apenas sobreviveu, mas prosperou. Significa que você transformou dor em propósito, traição em força e perda em legado. Continuei lendo, as lágrimas já escorrendo livremente. Há uma última coisa que preciso lhe dar. Não é dinheiro nem propriedades.
é algo muito mais valioso. Na casa da Rua Maple, no sótão, há um baú antigo trancado atrás das caixas de livros que você já conhece. Esta chave abre este baú. Dentro, você vai encontrar todos os diários que eu escrevi ao longo de 60 anos de vida. Meus pensamentos, minhas lutas, meus medos, minhas vitórias. Quero que você os leia. Quero que entenda que a força que você possui não veio apenas de mim, mas de uma linhagem de mulheres que se recusaram a ser destruídas pelas circunstâncias. Use essa sabedoria como quiser. Publique, preserve ou simplesmente guarde para você. Mas saiba que você nunca estava sozinha nessa jornada. Eu sempre estive com você, mesmo que parecesse que não estivesse. Com todo o meu amor eterno, Vovó Eleanor. Saí do escritório do advogado em um estado de transe, a chave apertada na minha mão como um talismã sagrado. Assim que cheguei em casa, ignorei tudo e todos, subi direto para o sótão. Encontrei o baú exatamente onde a carta indicava, coberto por uma lona antiga e escondido atrás das caixas que eu havia explorado um ano atrás. A chave girou suavemente na fechadura, e quando a abri, o cheiro de papel velho e tempo preservado me envolveu. Dentro havia dezenas de cadernos encadernados em couro, organizados cronologicamente, cobrindo desde os anos 1940 até poucos meses antes de sua morte. Peguei o mais recente com mãos reverentes e comecei a ler. As páginas revelavam uma Eleanor que eu nunca tinha conhecido completamente. Uma mulher que havia perdido o primeiro amor na Segunda Guerra Mundial. Que havia construído um império do nada, numa época em que mulheres empreendedoras eram vistas com desconfiança. Que havia enfrentado preconceito, machismo e obstáculos infinitos, mas nunca desistiu. E havia páginas sobre mim. Dezenas delas. Sarah tem 7 anos hoje. Ela ajudou a organizar o estoque da loja sem que ninguém pedisse. Há algo especial nessa menina, uma força silente que me lembra de mim mesma naquela idade. Sarah completou 16 anos. Ofereci-lhe um trabalho nas lojas e ela aceitou com os olhos brilhando. Amanda, por outro lado, só reclama das responsabilidades. Eu sei qual delas carrega meu espírito. Estou doente. O diagnóstico veio hoje. 6 meses, talvez menos. Mas estou em paz, porque sei que meu legado está em boas mãos. Sarah vai cuidar de tudo que construí. Ela tem o coração e a determinação necessários. Chorei lendo aqueles diários. Chorei porque finalmente entendia que eu sempre fui vista, sempre fui valorizada, sempre fui amada. A vovó Eleanor apenas expressava amor de forma diferente, através de testes, desafios, preparação para um mundo que ela sabia que seria cruel comigo. Passei os próximos dias lendo cada diário, absorvendo décadas de sabedoria, aprendendo sobre a mulher extraordinária que me moldou sem que eu percebesse. E foi ali, imersa naquelas palavras, que tomei uma decisão. Iria publicar os diários da vovó Eleanor. Não todos, alguns eram pessoais demais, mas os que falavam sobre empreendedorismo feminino, sobre construir legados, sobre sobreviver em um mundo que constantemente tentava te diminuir. Chamei o projeto de Eleanor, Memórias de uma Matriarca. Trabalhei com editores, historiadores e designers para criar algo bonito e respeitoso. Ethan me ajudou com a contextualização histórica, garantindo que cada entrada fosse situada adequadamente em seu tempo. O livro foi publicado em setembro, 1 ano e meio após sua morte. A recepção foi além de qualquer expectativa. Críticos literários elogiaram a honestidade crua dos escritos. Mulheres empreendedoras encontraram inspiração nas páginas. Universidades começaram a usar o livro em cursos de história e estudos de gênero. E os lucros, todos eles, foram direcionados para uma nova fundação que criei. A Fundação Eleanor Morgan para Mulheres Empreendedoras.
Oferecia bolsas, mentorias e microcréditos para mulheres que queriam começar seus próprios negócios, mas não tinham recursos. Era o legado perfeito para uma mulher que havia construído tudo sozinha. Em dezembro, 2 anos após a morte da vovó Eleanor, Ethan me pediu em casamento. Não foi em um restaurante chique ou em uma viagem exótica. Foi numa manhã de domingo, na cozinha da casa da Rua Maple, enquanto fazíamos panquecas e ríamos de alguma piada interna que só nós entendíamos. Sarah Mitchell, ele disse simplesmente, segurando minha mão farinhenta. Você quer construir uma vida comigo, oficialmente? Eu ri através das lágrimas. Achei que já estávamos fazendo isso. Sim, mas quero fazer com um anel e uma promessa real. E foi assim, sem fanfarras, sem drama, apenas amor sincero e companheirismo verdadeiro, que eu disse sim. Casamos em abril, 3 anos após a revelação da carta secreta. Foi uma cerimônia pequena no jardim da casa da Rua Maple, sobre as cerejeiras em flor, com apenas amigos próximos e alguns funcionários leais das lojas. Meu pai estava lá, mais fraco, mais vivo, o câncer em remissão, temporária. Ele chorou quando me viu entrar, e pela primeira vez em anos eu não senti raiva ao olhar para ele. Apenas uma aceitação tranquila de que ele era imperfeito, mas estava tentando. Amanda não foi convidada, e eu não senti falta dela. Porque família, eu havia aprendido, não é apenas sobre sangue, é sobre quem fica, quem te valoriza, quem te vê em seus dias mais escuros e escolhe te amar mesmo assim. Enquanto Ethan e eu trocávamos votos simples sobre o céu azul de primavera, olhei ao redor para tudo o que havia construído. As lojas prosperando, a fundação mudando vidas, a casa vitoriana finalmente um lar e um futuro que eu havia moldado com as minhas próprias mãos. A herança que a vovó Eleanor me deixou não foi apenas dinheiro ou propriedades, foi a lição de que somos mais fortes do que imaginamos, que traição pode ser transformada em crescimento, que justiça nem sempre é barulhenta ou imediata, mas quando vem, é perfeita, e que o verdadeiro legado não é o que acumulamos, mas o que construímos com o que nos foi dado. Meu nome é Sarah Mitchell, e esta é a história de como perdi tudo para ganhar a mim mesma. Como fui expulsa de casa pela própria irmã, só para descobrir que a minha avó havia preparado uma reviravolta que mudaria tudo. Como uma carta secreta em um cartório empoeirado revelou não apenas uma herança material, mas uma herança de força, sabedoria e amor incondicional. E como, no final, descobri que a maior herança de todas não estava em um testamento. Estava em me tornar a mulher que sempre fui destinada a ser. Livre, forte, completa. E, finalmente, gloriosamente feliz. A vovó Eleanor havia planejado tudo perfeitamente. Não apenas a distribuição de bens, mas a distribuição de lições, de testes, de oportunidades para crescimento. Ela sabia que Amanda me machucaria, contava com isso, porque sabia que apenas através dessa dor eu encontraria minha verdadeira força. E tinha razão. Enquanto o sol se punha sobre Portland naquela noite de abril, com o Ethan do meu lado e o futuro se abrindo como uma estrada infinita diante de mim, sussurrei uma última gratidão silenciosa para a mulher extraordinária que me moldou. Obrigada, vovó. Por tudo. Por me ver quando ninguém mais me via. Por me preparar quando eu nem sabia que precisava ser preparada. Por me amar de uma forma que só agora eu entendo completamente. E em algum lugar entre as estrelas que começavam a aparecer no céu noturno, eu podia jurar que ouvia sua voz. Você sempre foi a única, minha menina, sempre. E finalmente, depois de 29 anos, eu acreditava.